Queria começar contando uma história para vocês. Não sei se vai ser familiar, né? Mas para mim é muito. Obrigado, tio. Tinha uma família, vamos colocar o sobrenome Gonzalez. Tem algum Gonzalez aqui? Não, né? Tá bom. Uma família Gonzalez. E eles estavam na casa deles discutindo, né? Estavam brigando, o marido com a esposa, falando, a mulher falando para ele, você nunca faz nada em casa, eu faço tudo. Aí ele falando para ela, eu estou cansado, chego cansado do serviço. E eles estavam brigando. Daqui a pouco toca a campainha. Aí o marido fala, vai lá ver quem que é. Aí ela fala, não, vai você, eu não estou para visitas hoje. Aí ele falou, eu não vou abrir. Aí ficou aí, os dois continuavam discutindo, e a campainha tocava de novo. Aquela pessoa que estava lá fora era insistente, né? Aí o marido não aguentou mais, aí foi abrir a porta, né? E quem que era? Eram os irmãos da igreja, os Fernandes, né? Aí na hora que o marido abriu a porta, falou, meu amor, olha quem tem casa. Aí do outro lado a mulher fala, quem, minha vida? Os Fernandes. Oh, que benção, deixa eles entrar, vamos aí. Eles entraram, o Fernandes no Gonçalves, e oraram juntos, se declararam bênçãos, conversaram, louvaram, aí falaram tchau, né? Na hora que os Fernandes saíram de casa, os Gonçalves voltaram na briga de novo, continuaram brigando lá. Só que não acabou por aí, porque no carro, os Fernandes no carro voltando para casa, a mulher olha para ele e fala, você viu como ele falou para ela, meu amor? Você nunca me chama de meu amor. E o marido falou, mas você ouviu que ela falou minha vida? Você nunca me chama de minha vida. E aí os Fernandes voltaram para casa brigando, né? É uma história, tá? Mas obedece à realidade de muitas famílias. Não é verdade? Não é verdade, tá? Então, mas eu queria te perguntar, você já se fez alguma vez essa pergunta de por que eu não consigo mudar? Eu estou na igreja, eu venho para a igreja, eu sou cristão, né? Eu me converti, eu sei das coisas que são pecado, eu já sei o que é errado, o que é pecado, mas mesmo assim eu não consigo mudar certas atitudes. Eu não consigo mudar certas condutas e eu não consigo gerenciar muitas emoções. Você já se fez essa pergunta algum dia? Eu me faço essa pergunta todos os dias, né? Por que eu não consigo mudar essa conduta? Por que eu não consigo mudar essa atitude? Porque eu não consigo gerenciar essa emoção, né? Hoje, queria falar para vocês, eu tenho meio-dia para falar com vocês. Mas vamos falar assim, vou falar sobre o ser e a personalidade, né? Aproveitando um pouco, a gente teve uma reunião nos líderes de célula e falamos a respeito um pouco sobre, né, ser, personalidade, sobre emoções. Falamos um pouco sobre temperamentos, né? E aproveitando isso daí, eu queria falar com todos nós aqui juntos. E vamos tomar o texto aqui base em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 16, tá? Diz assim, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Paulo falando para os Efésios, né? Nesse versículo aqui. Agora, eu queria explicar uma coisa antes, que vai ajudar para essa passagem e para algumas outras passagens. O que nós temos aí nas nossas mãos, né? A Bíblia, né? Não sei se, deixa eu ver se na minha está escrito alguma coisa aqui. Não sei se você já percebeu, mas a gente não tem traduções da Bíblia. A gente o que tem é versões da Bíblia. A versão Almeida, a versão corrigida Almeida, a nova versão internacional. Porque tradução, quando a gente fala tradução, é literalmente traduzir uma palavra a outra.
E isso é impossível, é difícil, do grego para o português ou para o espanhol, tá? Por quê? Porque o grego é um idioma tão rico, né? O hebreu, o arameu é um idioma tão rico que alguns verbos, sabe, tem muitos significados. A gente pode pegar muitos significados. É por isso que a gente tem versões da Bíblia, não uma tradução, né? Se a gente, igual, quando a gente leva uma intérprete, né, mal chamado tradutora, para o hospital, né? Se ela traduzisse literalmente as palavras, a gente não entenderia muito bem. Por quê? Porque o japonês é um pouco falado no contrário, né? Então, é um pouco difícil, né? O intérprete tem que interpretar o que você fala. Não é verdade, Lucas? Né? Você tem que interpretar alguma coisa quando você fala, explica em japonês ou explica em português para alguém, né? Se você traduz literalmente as palavras, tem vezes que fica difícil traduzir, né? Então, a gente tem versões da Bíblia. E aqui, né, quando Paulo nesse versículo fala, a gente pode, por isso que é bom ter várias versões da Bíblia, tá? Você pode ter uma coleção de versões da Bíblia e vai ter o mesmo sentido com palavras diferentes. E existe uma Bíblia que chama Amplified Bible, né, que é em inglês, que é uma Bíblia amplificada, que ela estende o texto, ela coloca mais palavras que podem ir naquela oração, né, para a gente entender melhor o texto. E nessa versão que eu falei em inglês, lógico que eu vou ler aqui em português, ela fala nesse versículo o seguinte: que Ele lhe conceda, com a riqueza da sua glória, que seja fortalecido e energizado espiritualmente com poder por meio de seu Espírito em seu ser interior, que habita no seu ser e personalidade mais íntimas. Então, quando Paulo aqui está falando que ele está orando a Deus para que o Espírito Santo, mediante o seu poder, os fortaleça, ele está falando no mais íntimo do seu ser. Ele está se referindo tanto a seu ser como a sua personalidade. E o que significa isso? É que o ser, gente, é aquilo que a gente conhece, aquilo que é íntimo, aquilo que só você sabe quem você é. E a personalidade é aquilo que a gente vende para os outros, é aquilo que a gente mostra para os outros, ok? Então, inclusive, a palavra personalidade vem de persona. E persona é o nome da máscara que usavam no teatro grego. Eles usavam uma máscara e essa máscara se chamava de persona. Por quê? Porque como eles iam interpretar, né, iam atuar. Inclusive, sabe como que chamavam os atores? Alguém sabe? Hipócritas. Né? Porque um hipócrita é um ator, na verdade, né? Então, hipócrita vem do grego hipocrité, que significa ator. E esse ator, esse hipócrita, usava uma máscara de cera que chamava persona. E daí que vem a palavra personalidade, porque é o que eu mostro para os demais. Por isso que uma pessoa que é verdadeira, uma pessoa que é do jeito que por dentro é igual por fora, é uma pessoa sincera, sem máscara, tá bom? Então, a experiência do Espírito Santo que Paulo está falando para os efésios. Se vocês tiveram uma experiência com o Espírito Santo verdadeira, isso significa que o Espírito Santo, né, vai afetar tanto o seu ser por dentro, como a sua personalidade, tá? E isso é uma experiência verdadeira do Espírito Santo. Vamos ver aqui outra passagem. Jesus, no deserto,
Lucas capítulo 4, versículo 1 diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o ungido, o Messias, Jesus, o mesmo Deus encarnado nessa terra, ele não teve a ousadia de ir ao deserto sem antes ser cheio do Espírito Santo. E foi quando aconteceu no batismo, né? Lembram? Batismo, ele veio, o Espírito Santo veio em forma de uma pomba e ele foi nesse momento cheio do Espírito Santo. Agora, falando de versões também e de traduções e tal, o verbo aqui cheio, né? No seu original, na raiz desse verbo, ele pode ter dois significados, né? Cheio ou coberto. Isso significa esse verbo aí. Nesse caso, é usado os dois significados. Isso quer dizer que Jesus, quando fala que foi cheio do Espírito Santo, ele foi ao mesmo tempo cheio e ao mesmo tempo coberto. Agora, isso pode trazer alguma certa confusão, não é verdade? Porque o que cheia é por onde? Por dentro, não é verdade? O que cheia é por dentro. E o que cobre é por fora. Então, não bate, né? Mas, aqui eu vou mostrar para vocês uma pequena dinâmica. Como que eu faço? Deixa eu ver aqui. Deixa eu me arrumar aqui. Como podemos entender que Jesus foi cheio e ao mesmo tempo coberto pelo Espírito Santo, quando uma coisa é por dentro e outra coisa é por fora? É porque o Espírito Santo, ele começou a encher Jesus, e quando ele não tinha mais espaço para encher, o que acontece? Ele começa a transbordar e começa a cobrir o copo. Dá para entender? Então, essa é a experiência que Jesus teve com o Espírito Santo. O Espírito Santo encheu cada espaço no interior de Jesus, e quando não tinha mais espaço para encher, ele começou a transbordar e começou a cobrir ele. Isso chama-se de vou falar em espanhol, llenura del Espírito Santo, ok? Como que fala llenura? Cheio, né? Cheio do Espírito Santo, tá? Então, essa que é a experiência que Jesus teve com o Espírito Santo, e por isso que ele conseguiu passar a prova, essa grande prova no deserto. Por quê? Porque quando é cheio do Espírito Santo por dentro e é coberto por fora, acontece assim que as palavras do diabo, Jesus as escutou, mas elas foram traduzidas. Foi traduzido a intenção do diabo, a tentação do diabo para Jesus, né? Por quê? Porque os ouvidos dele estavam cobertos pelo Espírito. Então Jesus entendeu a intenção que o diabo tinha com essas perguntas que estava fazendo para ele. Mas também quando Jesus respondeu, as palavras de Jesus foram filtradas pelo Espírito Santo que cobria a sua boca. E aí vem a resposta de Jesus: não só de pão viverá o homem, senão de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, quando é cheio do Espírito Santo, quando a experiência do Espírito Santo não simplesmente fica por dentro, sabe? Uma coisa que sentimos por dentro, senão é total, na plenitude, que é capaz de transbordar e cobrir a nossa personalidade. Isso quer dizer que a nossa reação, a nossa conduta vai ser filtrada, interpretada pelo Espírito que habita em nós. Paulo, falando em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século,
Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem duas palavras aqui nesse versículo derivadas da palavra forma. A gente leu, não os conformeis, e o outro é transformai-vos. Conformar é uma coisa de fora. É a gente colocar uma coisa dentro de um molde. Molde que fala, né? Okay? É uma pressão de fora que te forma, que te conforma a essa estrutura. Mas a transformação é de dentro. Paulo está dizendo aqui que a gente precisa renovar a nossa mente por meio da palavra de Deus, por meio da comunhão com o Espírito Santo. A gente precisa renovar a nossa mente. E se a experiência do Espírito Santo que está em nós, que habita em nós, né? Porque todo aquele que confessa o seu nome será salvo, sim, mas também o Espírito Santo vem e faz morada em nós. Então todos nós que estamos aqui, que temos aceitado Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e temos crido no sacrifício dele, o Espírito Santo vem fazer morada em nós. Só que aqui ele está falando, se o Espírito Santo que está em ti, você começa a renovar sua mente por meio da comunhão com ele, por meio da palavra dele, né? Você não vai se conformar, você não vai entrar no molde que esse mundo está oferecendo, a pressão que o mundo faz. Não, o que está por dentro, né? O Espírito Santo, você vai começar a experimentar a transformação. E isso, o Espírito que está por dentro, ele vai fazer aquela pressão para fora, né? É Jesus inside, de dentro para fora. Não é verdade? O pastor ri, né? Não é? Mas vai fazer essa pressão para fora e vai resistir aquele molde, aquela pressão que o mundo quer fazer em você, para você se conformar a este mundo. Por isso que precisamos dessa experiência, precisamos entender, precisamos de ser cheios do Espírito Santo. Outro versículo aqui, Gálatas capítulo 5, versículos 16 até o 25, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse andar no Espírito não significa Espírito Santo, vamos andar juntos. Não, significa conduzcamo-nos. Andar junto é conduta. Jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feiticerias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não heredarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Obras da carne é aquela pressão da nossa carne também que faz. E muitas vezes a gente tem definido as atitudes ou as condutas que está aqui, a gente faz uma eleição. Por quê? Aqui está falando de prostituição e impureza. Vou fazer o seguinte, eu vou ler esse versículo como em muitos lugares ou interpretam esse versículo, tá? E olha assim, eu vou ler de duas, vocês já ouviram como eu li agora, eu vou ler como em muitos lugares, ou muitos de nós interpretam esse versículo. E manifestas são as obras da carne, conhecidas são as obras da carne: prostituição, impurezas, lascívia, idolatria, feiticerias, inimizade, porfia, ciúmes,
iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Deu para entender? Aquele que é do pecado de impureza, de lascívia ou de idólatra, diante dos olhos de Deus, é igual àquele que está inimizado com seu irmão. Se muitos de nós condenamos, pegaram aquela pessoa do adultério, Deus tenha misericórdia da sua igreja, ai, Deus tenha misericórdia desse homem ou dessa mulher, enfim, tal. Ele tem ciúmes, né? Ou tem ira por alguém. É por causa dos outros, né? Mas não é nada, o coração dele é bom. Não, gente. Essa lista aqui está aqui porque todas essas condutas que estão escritas aqui, todas são iguais diante dos olhos de Deus. Então, se eu me prostituo, sabe? Eu vou para o inferno. Mas se eu tenho ciúmes do meu irmão, o irmão trata melhor. O irmão tem isso. Se eu tenho inimizade com meu irmão, para onde que eu vou? Obras da carne que estão escritas aqui são todas iguais. Não tem nenhuma diferença. Mas aqui Paulo, e ele fala, essas são as obras da carne. Essas são as condutas que uma pessoa que anda na carne faz, né? Mas, e ele coloca essa palavra, mas, do versículo 22, né? Esse versículo 22 começa com um mas. Não, eu gosto mais dessa palavra em espanhol, porque em espanhol é pero, tá? E pero, é que pero é mais masculino, eu acho, né? Pero, né? É forte essa palavra. Por quê? Porque se eu falo mais ou pero, né? Que significa? Que eu estou tirando tudo que antecede e colocando tudo que sucede da frente. Com aquilo que eu vou falar depois do pero, depois do mais, está eliminando tudo que está atrás. Está colocando mais ênfase, mais força naquilo que vem na frente. Paulo fala sobre as obras da carne e ele começa o versículo 22 falando: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí ele começa: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, se vivemos no Espírito por dentro, se vivemos, ou seja, no Espírito, andemos também no Espírito. Conduzcamos-nos, andemos. A conduta. O que estou tentando falar para vocês? Que um cristão, se tem a experiência, e cristão é porque tem a experiência do Espírito Santo. E se ele teve a experiência do Espírito Santo, um cristão, o que é por dentro, também é por fora. Não coloca nenhuma máscara, não coloca nada. Hipócrita, se vocês vão em Google e vocês colocam cristãos, e você coloca um H, né? A letra H depois de cristãos, né? A gente pode pensar, né? De acordo, né, ao algoritmo que tem aí, a gente pode pensar que o que mais aparece são cristãos, talvez honestos, né? Cristãos, talvez apareça Hilson, né? Não sei. Cristãos, que outra palavra tem com H? Humildes, né? Mas só que aparece, se você coloca um H, o autocorretivo lá, vai ser cristãos hipócritas, cristãos atores, cristãos que colocam máscaras e que eles falam o que são por dentro, mas não demonstram nada por fora.
a experiência do Espírito Santo, quando é verdadeira, ela enche o nosso ser, até o mais profundo do nosso ser, até o ponto de derramar, de transbordar, para nos cobrir, para que o que somos por dentro, também sejamos por fora. Agora, conclusão. Vou acabar antes do meio-dia. Eu acredito na experiência de cada um de nós que temos aqui, que temos tido. Quantos são cristãos aqui? Levanta sua mão. Levanta sua mão. Quantos somos cristãos aqui? Eu acredito fielmente e com convicção de que cada um que levantou a mão aqui, o Espírito Santo habita em você. Mas aí que vem a pergunta. Então, Vitor, então por que não consigo mudar essa conduta? Por que não consigo, né? Sabe por quê? Ontem a gente recebeu visita em casa, né? E vem aquela correria, não sei, isso acontece comigo só, tá? Na minha casa só, tá? Aquela correria porque a casa estava uma bagunça, e eu arrumando, limpando aqui, tal, e a gente limpa, tudo, e deixou tudo, preparou as coisas, e chegou a visita, sentamos lá, até elogiaram a casa, gente, né? Nossa, que casa bonita, tal, e a gente na cabeça, na verdade, fala, né? Ai, se vocês sabe, vissem antes, né, como que ela estava, né? Mas aí senta na cozinha, tal. Só que aí eu estava comentando para minha esposa, o nosso quarto estava fechado. Sabem por quê? Acho que sabem, né? Sabem por quê, né? E assim, muitas vezes quando a gente faz... Agora, nos dá vergonha. Por quê? Porque a bagunça está lá dentro, né? O Espírito Santo vem e faz morada em nós. A gente limpou, preparou a mesa. A gente cantou, né? Preparamos a mesa, perfumamos a casa. E ele ocupou o lugar de honra, que é a mesa. Sentou. Mas por que não consigo mudar então? O que acontece? É porque a gente falou para ele, fica sentado na mesa. Fica sentadinho aí, Jesus. Mas tem mais um quarto aí, deixa. Não. A bagunça está aí. E se o Espírito Santo não enche todo no interior, é impossível ele transbordar. É impossível ele se derramar. Por quê? Porque ainda falta coisa no interior para preencher. E é por isso que muitos de nós não experimentamos a plenitude da experiência do Espírito Santo. Por quê? Porque temos portas fechadas nas nossas vidas. Temos portas fechadas nas nossas casas. Temos portas fechadas nas nossas mentes, nos nossos corações. E falamos, Espírito Santo, eu me entrego a Ti, Senhor, eu me entrego a Ti, mas não mexe naquele. Mas não abre essa porta. Mas não olhe aí porque aí está bagunçado. Não olhe aí porque aí machuca, aí dói. Se a gente quer ter uma experiência verdadeira com o Espírito Santo, se a gente quer mudar não somente o nosso ser, como também a nossa personalidade, o que a gente precisa fazer é abrir todas as portas do nosso interior. Falar, Espírito Santo, enche cada espaço do meu ser, até o ponto que não tenha mais onde encher e começa a transbordar. Começa a transbordar e começa a me cobrir. Para que quando chegue o dia da tentação, eu possa responder ao igual que Jesus: não só de pão viverá o homem, sino de toda a boca que sai da boca de Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus. A experiência do Espírito Santo, gente, é verdadeira. Mas não é só emocional. Porque um cristão, o cristianismo, não é emocional, contém emoções, contém sentimentos, contém liturgia. Sim.
Mas o cristianismo é conduta. Pelos seus frutos os conhecereis. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ter essa experiência com o Espírito Santo. Precisamos, porque aí vamos chamar o que é pecado, pecado. Não o que nos convém. Vai ser do mesmo jeito que eu chamo a prostituição, a bebedice, o assassinato de pecado. Eu vou também chamar a ira, o ressentimento, a murmuração, a inimizade. Eu vou chamar também de pecado. E eu vou ter forças para reagir. Por quê? Porque eu estou cheio e coberto pelo Espírito Santo de Deus. Queria estar convidando o grupo de louvor. E eu quero fazer uma proposta para você. Voltar à pergunta que eu fiz no início. Você já se perguntou por que não consigo mudar certas atitudes, certas condutas, porque não consigo gerenciar certas emoções? É porque a resposta durante toda essa ministração eu já fiz. Sim, o Espírito está em ti. O Espírito Santo habita em ti. Ele faz morada em ti. Mas precisamos abrir as portas da nossa vida. Precisamos abrir as portas do nosso interior. Precisamos pedir para Ele: Espírito Santo, entra em cada lugar, em cada espaço, em cada canto. Não importa, não interessa se está sujo. Ele não se importa. Sabe o que Ele faz? Ele entra com uma vassoura, com uma pá e limpa. E limpa, e limpa, e limpa. E isso nos constrange. Porque Ele é o convidado de honra, não é verdade? Mas Ele se joga no chão para limpar as nossas sujeiras. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, eu te convido a ficar em pé. E sim, ser cheio do Espírito Santo também manifestar as emoções. Então, se o Espírito Santo tocar suas emoções, não resista. Se o Espírito Santo tocar a sua mente, não resista. Se o Espírito Santo bater na porta que só você sabe que está fechada, as portas, elas são abertas por dentro. Ele não vai forçar. Somos nós que abrimos, amém? Você está na liberdade de começar a sua oração, começar a pedir ao Espírito Santo. Começar a pedir para Ele entrar em cada lugar, entrar em cada espaço, em cada espaço do nosso ser.